estamos aqui hoje com o Rodrigo Cardoso, um dos maiores palestrantes do Brasil. É uma pessoa que tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas através das palestras. Hoje nós estamos aqui com o Arthur. O Arthur é um grande amigo. Ficamos amigos aí durante a jornada, ficamos amigos aí na estrada da vida. E o Arthur, ele é uma tremenda fera na área de educação física, na área dessa formação. O currículo dele é gigantesco, sabe aqueles da época de política que fica rodando um monte de coisa, né? Mas o Arthur, ele tem um mestrado em educação física na Unicamp. Eu acho que isso fala um pouquinho, né, da qualidade do Arthur. E hoje eu estou aqui com a Ananda. A Ananda é fotógrafa profissional. Tem vários trabalhos realizados nessa área, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Bem, eu faço palestras há praticamente 18 anos em empresas por todo o Brasil e já falei com várias organizações como Usibinas, Vale do Rio Doce, Mercedes-Benz, Danone, Fiat, Globo, enfim, várias empresas, e é uma coisa que eu tenho paixão, que eu adoro, e você foi um dos responsáveis por isso. Você foi uma das pessoas que realmente me transformou. Um dia eu estava sentado assistindo o Gilberto falar e ele mexeu muito comigo e eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero fazer o mesmo pelas pessoas. Eu entrei na faculdade de educação física porque eu era atleta e eu gostaria de entender o que estava acontecendo comigo, né? Como atleta, eu era treinado e não sabia o que acontecia. E eu entrei na faculdade com esse objetivo. E a vida me direcionou para um outro caminho. Na década de 80 eu comecei a trabalhar com ginástica de academia, que era o boom, veio a ginástica dos Estados Unidos, a ginástica aeróbica, e eu tive a oportunidade de trabalhar, trabalhei nas grandes academias aqui em São Paulo. Mas eu ainda tinha um sonho, que era trabalhar com preparação física e trabalhar na área acadêmica. Mas o mundo me direcionou para a parte de ginástica e eu permaneci lá. Oi, meu nome é Ananda, eu tenho 22 anos, sou formada em fotografia pela AMB Morumbi, já faz uns 2 anos que eu terminei aí a faculdade, estou trabalhando nisso agora. Fiz o inglês em 8 semanas pela Universidade do Inglês, com 14 anos, e é isso aí. As pessoas que estão nos assistindo agora, elas querem aprender a falar inglês em 8 semanas. E existiu um momento onde isso aconteceu. Sim. Nesse momento, como foi aprender a falar inglês em 8 semanas e o que isso significou para a sua carreira, para o seu negócio, né? Bom, uma das minhas metas era me tornar um palestrante, e para isso eu tinha um modelo, e esse cara se chama Tony Robbins. O Tony Robbins, para mim, é um dos melhores treinadores do planeta, só que eu não podia assistir o curso dele sem falar inglês. E foi aí que eu fiz o seu curso, e assim, foi impressionante, porque o inglês não só me ajudou a assistir o seminário do Tony Robbins em Orlando, na Flórida, como depois eu fui para a Austrália, fiquei 7 dias com ele. Se eu não tivesse o inglês, eu não teria entendido nada. É muito daquilo que ele ensinou. Hoje eu aplico na minha vida e passo para as pessoas também. Foi impressionante a capacidade de aprendizado. Outra coisa que o inglês me trouxe também, a questão do lazer. Por exemplo, hoje eu adoro praticar o esporte do surf, e por causa do inglês, na questão de lazer, não só profissional, eu fui para Galápagos, Equador, Costa Rica 2 vezes, fui para Maldivas, que é do outro lado do planeta, e eu vou dizer uma coisa para você, Roberto, e para o pessoal que está assistindo agora, eu me sinto mais confortável em falar o inglês lá do que o próprio espanhol. E o inglês é a linguagem universal, eu recomendo mesmo. A primeira vez que você ouviu falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, depois você vai contar qual dos programas que você escolheu, a primeira vez que você ouviu falar disso, né? O que te passou pela cabeça? Então, quando eu fiquei sabendo do curso de inglês em 8 semanas e eu não sabia qual que era a estratégia, eu falei, eu preciso entender como é que funciona isso. A primeira coisa que veio para você não foi, isso é picaretagem, isso não foi isso que te veio na cabeça em primeiro lugar? Assim. Na verdade, assim, como eu trabalho muito e trabalhei muito tempo com pesquisa, você acaba tendo um outro senso, né? De ver primeiro o que é para depois fazer a crítica. Para fazer a crítica. Então, é lógico que você fica com o pé atrás como comprador de um determinado serviço, um determinado produto, e não só com o inglês, acho que qualquer outra situação, a gente sempre fica com o pé atrás. Mas eu falei, eu quero entender um pouco disso.
e conhecer para poder tomar minha decisão e ter minha opinião. E você teve uma motivação especial para você fazer esse curso em 8 semanas, Exato. Quando você tinha 14 anos. 14 anos. Então, naquela época eu estava na escola e era a época da tecnologia avançando, todo mundo estava começando a ter celular e meu pai, você precisa de um motivo para ganhar um celular, não é assim, basta ganhar. E aí ele falou, não, faz o inglês, e como eu queria terminar super rápido para ter o celular logo, aí eu falei, não, vou fazer em 8 semanas. Pra, a princípio, ganhar o celular, mas depois o benefício que trouxe foi maior que o celular. Muito maior, foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Quer dizer o seguinte, que se as pessoas tivessem, se você tivesse que falar para as pessoas, primeiro falando do desafio, dos desafios de falar inglês em 8 semanas, vale a pena, você recomenda, como que vai funcionar? Meu, não dá para falar inglês em 8 semanas, né? Isso é o que todo mundo pensa, mas o grande diferencial do seu curso é que ele trabalha com outros hemisférios do cérebro, ou seja, é uma outra neurologia. E aí você aprende se divertindo, aprende brincando e aprende como uma criança, né? Você aprende como um neném aprende, um bebê americano, ele primeiro aprende a falar, depois a ler e escrever. E é isso que você ensina no seu curso. Isso fez bem pra mim. Isso mudou a minha vida. Hoje eu posso viajar o mundo todo com o inglês. Foi em 8 semanas, eu realmente sou muito grato ao seu curso, porque isso fez uma diferença enorme na minha vida. Enquanto aluno, Legal. ainda não estamos falando de resultado Ok, ainda, ok. sabe? Tô lá no Tá bom. processo, qual que foi a sua experiência aí nesse... Bom, eu não falava inglês, né? E esse foi um dos motivos que me levou a buscar o curso. Então eu ia para os Estados Unidos e não conseguia falar, Tá bom. não conseguia me comunicar, isso me incomodava. Então quando eu comecei a fazer o curso, eu tive uma dificuldade muito grande no início, porque eu achei que fosse um curso muito básico. Tá bom. E não é, Tá. né? Não é. Eu senti dificuldade assim nas primeiras aulas, pela dificuldade de falar e entender inglês. Tá bom. Então eu me senti um gago mental. Tá bom. Nas primeiras aulas eu me senti um gago mental. bom. Mas na sequência a coisa começou a se encaixar, eu já consegui ver algumas evoluções, fui me motivando cada vez mais, muito bacana, muito Tá bacana. bom. E teve que trabalhar duro nesses dias, não foi? Muito duro. E aquilo que eu te falei, eu sempre pego as minhas deficiências e tento fortalecer em cima disso. Legal. Então, talvez alguns outros colegas de curso fizessem simplesmente uma leitura e já conseguiriam. Eu fazia 5. Tá bom, tá bom. Então Eu entendi. sempre eu fazia 3, 4, 5 vezes mais. Você fazia um pouco a mais do que Sempre a o mais. método estava exigindo. Pela minha dificuldade. Por você. Pela também. minha dificuldade. A gente tem isso em comum também e talvez tenham mais pessoas que vão ter isso em comum. Vamos usar a sua imaginação. O que você perderia profissionalmente se hoje você não falasse inglês? Hoje, principalmente na parte de fotografia, não só a fotografia, mas acredito que em todas as profissões, você arranjar uma informação maior, crescer profissionalmente, você precisa ter falar uma outra língua para ter uns outros recursos, né? Então, o inglês, se eu não tivesse ele, eu teria perdido muitas oportunidades de fazer curso, Tá bom. de, enfim, ter informações sobre a minha profissão que eu não teria em português, Tá bem. apenas. Só Então, em o que inglês. você faz hoje? Você, para ter essas informações, você acessa sites? Sim, livros, livros em inglês, muito ágil, sites. existem muitos tutoriais na internet que os americanos são muito bons em fazer, Tá bom. de graça. Então, se você sabe Tá o inglês, bom. você, além de... É muito legal isso que você está falando, né? Porque se você não falasse inglês, talvez você, para ter acesso a essa informação aqui no Brasil, você ia ter que pagar. Exatamente. E você, por falar inglês, tem acesso a essa informação de graça. E numa comparação com os seus concorrentes, isso aí é uma tremenda vantagem. Ah, sem dúvida. As pessoas, quando você fala inglês, elas pré-entendem que você é mais inteligente, que você, né, é predisposto a fazer as coisas, a aprender uma língua nova. Então, fora as informações que você tem em inglês ali no YouTube e tal, as pessoas já, puxa, fala inglês, então vamos. Muito legal. É uma profissional, muito legal. uma boa profissional, né? Você sabe da história e eu queria dizer para quem está ouvindo a gente que, olha, aproveita. Não tem um outro curso no país que faz você falar inglês numa velocidade tão incrível como essa e de uma maneira espontânea. Você aprende falando, se divertindo. Realmente vale a pena, Gilberto. Tá bom. Todas as pessoas que me perguntam assim, pô, você tem uma escola para indicar, um professor particular? Eu falo, ó,
vai na universidade de inglês Tá que bem. você vai conseguir resolver o teu problema. Tá bom. Porque, como eu te falei, eu não falava inglês. Tá bom. Né? Eu tinha muita dificuldade. E a metodologia, a forma que você consegue organizar em função da sua agenda, né? Então, com tudo isso que eu faço, eu consegui pegar um tempo e conseguir estudar e falar inglês, isso não tem preço. Muito bom. Isso não tem preço. Muito bom. Então, o que eu posso não só recomendar, mas dizer que o curso para mim mudou um prazer que eu tenho de poder ir para os Estados Unidos, que eu consegui me comunicar. Ananda, obrigado pela oportunidade de você compartilhar com a gente da sua experiência, da sua entrevista, né? Sua carreira só está começando e eu tenho certeza que o inglês já levou a sua carreira para um outro nível. Eu gosto de falar isso para todo mundo. Tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Gente, você sabe que a minha fala é a seguinte: se eu falo inglês, qualquer um pode falar. E o Arthur também, eu acho que concorda comigo. Se o Arthur fala Sem inglês, dúvida nenhuma. qualquer um pode falar, né? Se o Rodrigo fala inglês, qualquer um pode falar. Se a Ananda fala inglês, qualquer um pode falar, então você também pode falar inglês. Obrigado.